Bom, hoje é o Dia do Economista e em vários estados acontece uma semana de trabalho com eventos que discutem sobre as contribuições da profissão para a vida do cidadão brasileiro. Sobre o papel desta atividade aqui no estado, também aqui na capital, a gente conversa agora com o Cocino Moreira, que é secretário de Planejamento do município, também economista. Boa noite, em primeiro lugar, parabéns pelo dia. Boa noite para você aqui de volta no Maranhão Acontece. Isso, muito obrigado, boa noite. Grande prazer estar aqui de volta, ainda mais nesse dia da nossa categoria. Falando em relação à categoria, aqui no Maranhão, a gente sabe que já houve um avanço. O senhor já fez parte, inclusive, de um órgão importante também em relação à economia, não é isso? Sim, eu tenho uma avaliação, Daniela, Hugo, assim, que os economistas maranhenses deram, evidentemente que junto com outras categorias, uma grande contribuição ao nosso processo de desenvolvimento. Eu muitas vezes fico pensando, fico imaginando como é que seria o nosso Estado, como é que estaria hoje o nosso Estado, se não tivesse havido essa contribuição, essa participação dos economistas. Tem um livro do professor Wilson Belo Filho, e que ele faz uma análise dos planos de governo do Maranhão, e lá ele coloca um tema muito importante, que é o surgimento dos economistas e as transformações que ocorreram no cenário e na nossa realidade a partir desse ponto. Portanto, nós, assim, economistas, sem nenhuma vaidade, mas com grande entusiasmo, achamos que é importante destacar, enfatizar que a categoria, de fato, traz uma grande contribuição para o Estado, para o país, para o progresso da sociedade como um todo. Agora, Cocino, rapidamente, lembrando seus momentos de comentarista aqui no Maranhão Acontece, nós estamos vivendo um momento de eleições de campanha em que a figura do economista é muito consultada, principalmente na esfera nacional. Mas aqui para o Maranhão, qual é a sua avaliação dentro dessa esfera? O Maranhão, o que é que ele precisa melhorar? O que é que o senhor faria essa sugestão a esses candidatos que estão pleiteando o cargo na Olha, eu acho que dentre tantas coisas importantes, a gente poderia destacar dois pontos. Um é realmente a questão do estímulo à produção primária do Estado, da inclusão de uma grande parte da nossa população através do estímulo à produção, à pequena produção agrícola, à produção pesqueira. E um outro ponto que esse eu acho que tem sido muito menos discutido, muito menos enfatizado, é a questão do desenvolvimento regional do Estado, isto é, o estudo e a concepção de polos de desenvolvimento regional espalhado no nosso território, de forma a promover um desenvolvimento disseminado por todo o Estado. E com isso, fixando populações, promovendo distribuição de renda e internalizando a riqueza no Estado. Então, dentre outras coisas, eu sugeriria, no mínimo, esses dois pontos. Falando agora na capital, trabalho realizado agora pelo senhor em relação a esse desenvolvimento da economia local. Nós temos realmente o poder público municipal, é uma coisa interessante, ele sempre tratou como uma questão menos importante do desenvolvimento econômico local. Sempre houve uma espécie de convicção que isso caberia ao governo federal ou ao governo estadual. Então, o poder público municipal, em primeiro lugar, é pouco equipado, está pouco estruturado para isso. Porém, nós tomando consciência disso, em primeiro lugar, elaboramos um plano de desenvolvimento de longo prazo para a cidade de São Luís, um plano com um horizonte de prazo de 20 anos em que essas questões do desenvolvimento estão bem contempladas. Mais especificamente, nós estamos agora, através de legislação de incentivos fiscais, estimulando o aparecimento de um clúster de desenvolvimento de tecnologia da informação no centro histórico, com o qual a gente espera tanto revitalizar aquela área que é tão bonita da cidade, é patrimônio cultural da humanidade, quanto desenvolver atividades econômicas. E estamos também preocupados em rever todo um conjunto de legislação, uma série de regras, para melhorar aquilo que genericamente a gente chama de ambiente de negócios, para atrair investimentos para a cidade e assim contribuir para seu desenvolvimento. Por sinal, uma última pergunta bem rápida.
a situação financeira da capital, como é que a gente está? A gente está em satisfação, está distante, estamos próximos de estar equilibrados financeiramente? A situação da capital no sentido de captação de recursos. A situação financeira de São Luís não é muito diferente dos demais municípios e das capitais. Nós dependemos muito fortemente das transferências federais. Essas transferências federais têm sido bastante afetadas pela política do governo federal de conceder isenções de tributos, diminuindo assim os fundos de participação, mas temos feito um esforço muito grande de captação de outras fontes de recursos, de fontes não obrigatórias, de fontes voluntárias e, claro, nós sempre estaremos insatisfeitos com o volume que a gente tem, porque as necessidades são muito grandes. Mas eu diria que hoje nós temos uma situação já um pouco menos difícil e temos um cenário que é otimista. Que foi feito com planejamento, né, Cocino? Isso aí. Cocino Moreira, muito obrigado por sua presença, secretário de Planejamento do município. Muito obrigado mais uma vez. É um grande prazer de ter retornado a esta casa e me coloco à disposição para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. Obrigado, parabéns pelo dia.